Bom dia. E aí, como vocês estão? Estão bem? Estão felizes? Estão gratos? Que bom, mais um domingo, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos, né, como família aqui, adorando. E agora a adoração continua, né, através da exposição da palavra. Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de sermões baseados no livro de Salmos. Hoje a gente vai tratar do Salmo 15, se vocês já quiserem deixar aberto aí na Bíblia de vocês. Eu queria que vocês reparassem, e anteriormente ao Salmo 15, tem o Salmo 14. E esse Salmo 14, ele vai falar sobre o caminho dos ímpios. Já o Salmo 15 é o contraste, ele vai falar sobre o caminho dos justos. Então, a gente vai observar que Davi, nesse salmo, ele vai refletir sobre a necessidade de um coração puro diante do Senhor, de um caráter íntegro diante do Senhor. Muito provavelmente, o Salmo 15 ele foi escrito junto com o Salmo 24, que é bem conhecido também da gente. Então, os dois, eles dão essa ênfase, né, sobre realmente essa busca, que deve ser uma busca incessante para nós, de buscar um caráter puro. O Salmo 24 ele vai falar sobre as nossas mãos estarem limpas, sobre o nosso coração estar puro diante do Senhor. Eu fiquei impressionada que toda vez que o Daniel ministra, ele fala tudo que eu vou pregar. Isso sempre me choca, gente. Isso acontece direto, mas sempre me choca. O Maurício te passa, né, o esboço. É muito lindo a gente ver, né, a ação do Espírito Santo mesmo, o que o Espírito está construindo, o que Ele quer para nós nesse dia. Né? E foi falado aqui sobre sermos amigos de Deus. E aí esse salmo fala muito sobre isso. Há um desejo em nós de sermos amigos de Deus. Todo mundo quer isso. Mas a gente não pode pensar que se tornar um amigo de Deus não vai nos custar nada. Vai nos custar tudo. Tudo. E a gente precisa saber, nós estamos dispostos a dar tudo? Porque esse é o preço para se tornar um amigo de Deus. Para que lá de cima ele olhe a ponte, quando ele percorre com os seus olhos toda a terra e fala, ali tem uma amiga minha. Ali tem um amigo meu que eu posso revelar o meu coração, revelar os meus desejos, me tornar conhecido. Então, isso tem um preço e eu não posso mentir para vocês. Nós precisamos ter essa consciência. Vai nos custar tudo. E eu fiquei meditando até mesmo sobre esse salmo. Esse salmo mexeu muito comigo. Até mesmo sobre a palavra que a gente se define. A gente se diz o quê? Se a gente for assinar um censo, né, responder um censo, a gente responde dizendo que nós somos cristãos. E o que significa ser um cristão? Ser um pequeno Cristo. Ser um imitador de Jesus. Então, a santidade, ela faz parte da nossa vida. A pureza de coração, a limpeza das nossas mãos, isso é o que nos define realmente como um cristão. Não vai ser você vir à igreja todos os domingos, você participar dos estudos às terças, você não faltar uma reunião de oração que vai te fazer um cristão. Não é a quantidade de livros que você leu, a quantidade de versículos que você memorizou. Não é isso que vai te tornar um cristão. O que vai revelar que você está entendendo realmente o que é ser um cristão, um imitador de Cristo, é o quanto você obedece da palavra. É isso que vai revelar de fato. E esse salmo ele vai falar muito sobre a nossa responsabilidade moral. Então, eu posso dizer que esse é o tema central dele. Eu já fiquei sabendo que não está dando para passar os textos aqui atrás, então eu vou ler para vocês. Peço que vocês estejam acompanhando, então, nas suas Bíblias. Salmo 15, é um salmo bem curtinho, tá? São só 5 versículos. E Davi diz assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua,
não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que aos seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Amém? Então, Davi, ele inicia esse salmo com 2 perguntas. Essas perguntas refletem uma liturgia que era comum nessa época. Em alguns santuários no mundo antigo, essa liturgia costumava acontecer, que era chamada liturgia de entrada. Então, era comum que algum candidato a adorador ficasse ali na porta do santuário e esperasse um momento em que... Deixa eu ver aqui. Em que o sacerdote, esqueci o nome, em que o sacerdote viesse até ele e ele perguntava quais eram as características que ele tinha que ter para poder entrar e adorar. Então, isso era comum em muitos santuários. Então, eles não entravam no santuário de qualquer jeito, eles precisavam de um aval do sacerdote para poder entrar. Então, muito provavelmente, era essa ideia que Davi tinha aqui ao fazer essas 2 perguntas. E ele usa a palavra tabernáculo. Essa palavra é bem conhecida da gente. A gente até pincelou alguma coisa na quinta-feira, né? O tabernáculo, ele literalmente quer dizer tenda. E o que era isso? Era esse santuário móvel onde representava a presença de Deus habitando ali no meio do seu povo. Então, nessa fase aqui que Davi escreve esse salmo, muito provavelmente foi um momento em que a Arca da Aliança ela foi recuperada e estava sendo colocada novamente, né, no tabernáculo. Então, ele faz uma referência também até ao Monte Sião, como esse lugar, que é um lugar conhecido da presença de Deus. Então, era onde o culto oficial acontecia, era no tabernáculo. Posteriormente, ali no Monte Sião, também foi o lugar onde foi escolhido para ser construído o templo em Jerusalém. Continuou sendo o lugar onde eles se reuniam para adorar, tá? E a primeira pergunta de Davi é a seguinte: quem habitará no seu tabernáculo? Essa palavra habitar, ela significa permanecer como um hóspede. Então, traz a ideia de alguém que desfruta da hospitalidade, alguém que é um amigo do anfitrião. Então, a ideia de Davi é a seguinte: Deus é o anfitrião e nós somos os convidados. E nós estamos, então, diante ali do santuário perguntando quais são as condições para minha entrada. Davi, ele está perguntando, ele está se questionando qual é o tipo de pessoa que pode ter uma íntima comunhão com Deus. Quando a gente olha para a história ali no mundo antigo, essa relação entre anfitrião e convidado era uma relação de intimidade, né? Era uma relação de amizade. Então, abria-se a porta para aquelas pessoas que você tinha uma certa afeição, uma certa amizade. E é essa a ideia aqui. É engraçado, na Bíblia a Mensagem, e eu gosto muito às vezes de comparar, eu sempre faço isso, eu leio várias traduções do mesmo texto. E eu achei curiosa a tradução que a Bíblia a Mensagem trouxe. Essas 2 perguntas iniciais são o seguinte: ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? O que fazer para entrar nessa lista? Eu achei engraçado, né? Então é como se Davi estivesse se perguntando: quem você aceitará quando esse vier em sua casa? E é a grande busca de Deus. Ele busca por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia é radical, irmãos. Quando ele fala sobre amor, nós devemos amar a Deus de todo o coração. Não tem meio termos com Jesus. Não tem pouca coisa com ele. É tudo ou é nada. E eu fiquei pensando sobre essas perguntas de Davi, sobre essa questão do preparo. Por que ele estava se preocupando com isso? E trazendo para os nossos dias, eu fiquei imaginando, como eu sou muito criativa, né? Eu fiquei imaginando, nós como mulheres, a gente gosta de se preparar para as coisas, não é? A grande maioria de nós.
Imaginem vocês que vocês receberam um convite para uma festa importante, um casamento, e todo mundo já passou por isso aqui alguma vez na vida, né? Aquela festa do primo rico, que a gente não tem nem roupa direito para ir. E a gente se prepara para isso. As mulheres, muito provavelmente, vão querer comprar um vestido novo. Elas vão marcar um salão, vai fazer a unha. Os meninos já vão se preocupar ali. Como que a gente vai? Será que a gente vai de Uber? Será que a gente vai de carro? Vamos levar as crianças? Não, é melhor deixar as crianças com a avó. Deixa que eu vou levar as crianças para lá. Então, nós nos preparamos para um evento desse tipo, não é verdade? E eu fiquei pensando, me questionando, e por que muitas vezes a gente não se prepara da mesma forma para um banquete espiritual que o Senhor tem liberado para nós? Então, o Senhor, Ele é o anfitrião, há um banquete reservado, nós somos os convidados e a gente quer entrar nesse lugar de qualquer jeito. E a gente acha que vai conseguir entrar nesse lugar de qualquer jeito. E a gente pensa, não, eu vou me tornar um amigo íntimo de Deus, mas eu não quero mudar nada. Eu não vou mudar nada, porque Ele me aceita do jeito que eu sou. Não que isso não seja uma verdade. Mas nós precisamos buscar um coração puro e mãos limpas diante do Senhor. Então, é necessário um preparo, é necessário questionamentos como esse que Davi fez. E sabe por que muitas vezes nós não fazemos questionamentos como esse? Porque nos falta temor. Eu acho que a gente ainda não tem consciência do Deus que a gente serve. Ainda falta muito para conhecer dele. E eu não estou falando aqui de temor como um medo, não. Eu não estou falando com aquela ideia de eu preciso cumprir regras porque senão eu vou para o inferno. Não. A questão é, eu preciso cumprir os mandamentos porque eu entendi que eu estava indo para o inferno. Aquele era o meu lugar, eu estava a caminhos largos do inferno, iria passar a eternidade ali e eu fui resgatada. Então, como eu respondo a isso? Cumprindo os mandamentos. Em obediência, em extrema devoção, em uma reverência afetuosa com Deus, buscando de fato ser um amigo dele. E às vezes me preocupa essa questão da falta de temor no nosso tempo. Quem aqui foi nascido e criado na igreja, com certeza deve estar nessa transição do tipo de igreja que a gente está vendo nos nossos dias. Essa pessoa deve ficar um pouco confusa. Porque nós vivemos em uma era, né, que é a igreja da parede preta, é uma igreja diferente, uma igreja moderna. E muitas pessoas usam isso daí para acabar indo por um caminho que acaba indo para a libertinagem. Se aproveitam, usurpam da graça de Deus. Então, às vezes, por causa de um horror que nós temos pela religiosidade, que a gente não quer ser como os nossos pais eram, como os nossos avós eram, a gente vai para um caminho contrário e a gente perde a reverência. E isso, para mim, fica, infelizmente, muito claro até nos nossos cultos. Eu lembro que quando eu ia na Assembleia de Deus, onde minha mãe congrega até hoje, a gente entrava, a primeira coisa que a gente fazia era ajoelhar e orar. Era um ambiente onde um silêncio tomado, enquanto os músicos ficavam ali iniciando o culto, as pessoas estavam em silêncio, elas abaixavam e elas se rendiam diante do Senhor, elas oravam. Era um ambiente onde, quando abria-se a Bíblia, as pessoas levantavam, você não precisava pedir. E às vezes a gente olha para isso, isso é só religiosidade. Será? E é triste você observar um ambiente onde hoje nós temos uma consciência muito grande da graça de Deus, da bondade, da paternidade, do amor de Deus. E em um ambiente onde toda essa revelação está nos sendo dada, você abre a palavra para expor o evangelho e você vê pessoas dormindo. Tem alguma coisa errada. Está faltando falta de entendimento em nós. Então, essa postura, ela revela uma falta de reverência, uma falta de temor ao Senhor.
Eu fiquei imaginando uma cena. Imagina o meu chefe falar para mim, não, a gente vai fazer uma reunião. E eu vou te passar algumas instruções que são importantes. E eu pegar e dormir na frente dele. Porque é isso que está acontecendo aqui. O Senhor está falando conosco através de sua palavra. Mas nós somos a geração dos distraídos. Infelizmente, a gente se distrai muito fácil. A gente perde o foco muito fácil. Uma luz é capaz de tirar a nossa atenção. Uma criança, um celular tocando. Infelizmente, mas nós precisamos mudar isso. Nós precisamos assumir essa postura de reverência diante do Senhor. Porque isso vai facilitar, como o Daniel cantou aqui, para que a gente possa vê-lo. Quando eu olho para as Escrituras e vejo o encontro de Isaías com o Senhor, ele diz o seguinte lá em Isaías 6. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha a resposta de Isaías a isso. Ele viu como ele era e ele viu quem o Senhor era. João, quando se encontra com Jesus, como foi cantado aqui também, ele caiu aos pés de Jesus como morto, ele não suportou. E o que acontece conosco a cada encontro com o Senhor? Não mudamos nada. Nada. Domingo após domingo e continuamos os mesmos. Nós não podemos nos contentar com isso, irmãos. De modo nenhum. É necessário nós sermos convencidos que precisamos abandonar os pecados de estimação. Nós precisamos restaurar o espírito de temor no nosso meio. Nós precisamos ver, eu quero mesmo ser uma amiga de Deus, um amigo de Deus. Então isso vai me custar tudo, mas eu estou disposto a perder o que for preciso para isso. Então, abraçar uma vida de arrependimento. Às vezes a gente acha que o arrependimento na vida do crente é só quando ele se converte. Não, o arrependimento precisa ser diário. Eu tenho certeza, eu tenho todos os dias alguma coisa para me arrepender. E você também. Então, nós precisamos buscar esse lugar de arrependimento, de confissão de pecados, fazer desse desejo de ter um coração puro e mãos limpas a obstinação da nossa vida, o alvo da nossa vida. Nós precisamos fazer essa pergunta: quem poderá habitar no teu tabernáculo, Senhor? Quem você vai receber em sua casa? Isso precisa ser algo que vai tirar o nosso sono, que vai nos incomodar de verdade. E a partir do versículo 2, Davi, então, ele começa a responder a essas duas perguntas. Então, ele vai mostrar quais são as características para alguém que deseja, de fato, viver um relacionamento íntimo com o Senhor, viver essa amizade. O que é importante a gente destacar aqui? Essa lista em Salmos 15 não é uma lista de coisas que nós devemos fazer para sermos salvos. Tá? Na verdade, ela é uma lista que revela que nós já estamos fazendo isso porque fomos salvos. Então, é a resposta à nossa salvação. É a resposta a esse chamado de Deus para nós. Então, essa lista ela vai caracterizar alguém que está vivendo segundo a vontade de Deus. Se tem uma coisa que causa confusão na igreja hoje em dia, é isso, né? É a vontade de Deus para mim. Então, muitos perdem tempo tentando descobrir qual é a vontade de Deus. Será que Deus quer que eu case com fulano, com ciclano, que eu faça a faculdade tal, a faculdade tal? E a gente acaba se esquecendo do que é o principal. A palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, diz o seguinte: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Esse é o alvo. É isso que Deus importa. Com que você vai trabalhar, com quem você vai casar, tudo isso aí é secundário para Deus. O que Ele mais importa é que você seja parecido com Jesus. Esse é o alvo dele. E se a gente fosse fazer essa pergunta, essas duas perguntas, e respondê-las de maneira muito sincera, quem poderá habitar no seu tabernáculo? Quem poderá morar em teu santo monte? Nenhum de nós.
A resposta seria essa. Se não fosse Jesus, nenhum de nós poderia estar nesse lugar. E é por isso que o Salmo 15, ele aponta para Jesus. Vocês vão perceber que todas essas características são características que foram encontradas nele. Ele é verdadeiramente um homem íntegro, um homem justo, um homem que andou em boas obras. Hebreus diz que Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele nunca pecou. Nunca caiu. E ele deve ser o nosso exemplo. E eu não queria jogar sobre vocês hoje nenhum tipo de peso que vocês não pudessem suportar. É muito ruim isso. Mas eu queria construir a partir dessas verdades que eu vou falar a partir de agora. A primeira delas é que nós estamos em Cristo, então somos novas criaturas. Isso pode nos ajudar a conseguir obedecer à palavra. Nós estamos em Cristo. A obra dele conquistou isso pra gente. É por isso que hoje eu posso ser amiga de Deus. É porque Jesus fez o que ele fez e garantiu isso para mim. Uma segunda verdade que eu queria que fosse base para nós é que há graça de Deus liberada em nosso meio. Você crê no que a palavra diz? A palavra diz que há graça liberada sobre os filhos de Deus. E entre muitas funções que a graça de Deus tem na nossa vida, uma delas é descrita lá em Tito 2, versículo 11 e 12, que diz assim: a graça nos educa para que renegarmos a impiedade e as paixões mundanas e para vivermos uma vida de forma sensata, justa e piedosa. Então se aposse da graça. Não desvalorize a graça de Deus. Eu creio no que a palavra diz e está dizendo que nós vamos conseguir viver uma vida sensata, justa e piedosa. Uma terceira verdade que eu queria trabalhar como base aqui nessa manhã é sobre o Espírito Santo. O Deus esquecido. O Deus desvalorizado. O Deus que se resume aos arrepios, ao choro. Mas o Espírito Santo, ele é muito mais do que isso, irmãos. Primeiro que ele habita em mim e em você. É lindo você olhar para as Escrituras e ver Jesus dizendo: eu tenho que ir, eu preciso ir, porque será melhor para vocês que eu vá, para que ele venha. Ele é o consolador, ele é o treinador, ele era o nosso ajudador. Então, nós não podemos esquecer da pessoa do Espírito Santo e que ele tem interesse em nossa santificação. Ele é um parceiro nosso para a santificação. Então, eu queria encorajar vocês aqui nessa manhã. Se você tem tentado viver uma vida santa, justa e piedosa pela força do seu braço e você está desanimado porque não está conseguindo, deixe isso de lado. Para de tentar fazer as coisas com a sua própria força. E começa a se apossar dessas verdades de que você está em Cristo, de que existe graça, de que você tem o Espírito Santo. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar a dar passos em direção a uma vida realmente de coração puro e de mãos limpas diante do Senhor. Então, diante dessa base, a partir dessa base, eu queria começar a trabalhar quais são as características dessa pessoa que vive na presença de Deus. Versículo 2. Ele diz o seguinte: aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. É interessante que o salmista ele vai usar 3 verbos no presente do indicativo. Então, isso nos revela que essas são atitudes que acontecem de forma periódica na nossa vida. Não é algo que acontece em um tempo, não, mas em uma época da minha vida eu vivi dessa maneira. Não, nós devemos viver, nós devemos praticar e nós devemos falar a verdade de coração. E isso acontece sempre na vida do crente. É algo que é o nosso estilo de vida, o nosso modo de viver. E a primeira das características que ele vem falar é sobre a integridade.
No Antigo Testamento, a palavra hebraica, traduzido como integridade, significa a condição de ser reto diante de Deus, solidez, sinceridade, inteireza, genuíno, livre de manchas morais ou éticas, corrupção ou inconsistências. Eu vou repetir para vocês. A condição de ser reto diante de Deus, solidez, sinceridade, inteireza, genuíno, livre de manchas morais ou éticas, corrupção ou inconsistências. Então, é um chamado para uma vida irrepreensível. Essa palavra irrepreensível, não sei se vocês lembram, mas ela é usada pelo apóstolo Paulo lá quando ele vai tratar das características que precisam ser encontradas para os líderes, né? Para um presbítero de uma comunidade, para que ele esteja apto a governar aquela comunidade. E nós somos muito bons em olhar para a vida dos líderes e cobrar que eles sejam irrepreensíveis. Não é? Não, mas fulano, ele é um pastor. Ele não pode viver dessa maneira. Ciclano, ele é um diácono. Ele não pode ter esse tipo de atitude. E não que nós estejamos errados. Realmente é verdade. Mas esse chamado para uma vida irrepreensível é um chamado para todo cristão. Então a gente tem que olhar para a nossa vida e ter o mesmo peso que a gente lança sobre os nossos líderes. Nós fomos chamados para viver uma vida acima de qualquer suspeita. Pode falar. Legal. É um outro jeito de escrever a mesma coisa, né? Muito bom. É Isaías o quê, só pessoal? Isaías 33, verso 15. Muito bom, Jorginho. Obrigada. Caramba, muito bom. A preocupação deles é outra, né? Muito bom. E sobre essa questão da gente viver uma vida com integridade, essas semanas a gente estava assistindo uma série policial, que inclusive foi a Bia que me indicou, que eu fiquei viciada na série. E eu fiquei pensando como que a narrativa dessas séries e desses filmes acaba sendo a mesma, né? Então, tem lá um mocinho, né, ou a mocinha, aquela pessoa que é livre, né, de qualquer suspeita, que tem aquela família de comercial de margarina, aquela pessoa boa, zelosa do bem, aquela pessoa que ajuda os pobres, os oprimidos. Então, começa a surgir os crimes, né, algumas coisinhas ali acontecendo. E aí tem um policial, que é o policial raiz, que é sempre aquele que percebe um negócio que ninguém está vendo. E esse começa a desconfiar justamente dessa pessoa que ninguém desconfia, né? E aí o policial começa lá a investigar os crimes, a seguir aquela pessoa e descobre que a vida dela não é tão pura quanto ela parece ser. E não precisa de muito tempo de filme ou de série para que ele chegue a essa conclusão. Basta seguir essa pessoa um pouco de tempo, né? Tirar fotos, e aí você começa a observar que ela tem uma vida dupla, às vezes tripla, que há muita coisa escondida por detrás da vida daquela pessoa. E eu fiquei pensando e queria que vocês fizessem esse exercício comigo. Imaginem vocês
se alguém fosse pago para nos seguir 24 horas por dia? Imagine isso. Você não sabe. Você vai continuar vivendo a sua vida da maneira como você vive. E essa pessoa está te seguindo 24 horas por dia. Será que ela vai ter provas suficientes para nos acusar de sermos cristãos? Será? Ou será que ainda existem coisas na nossa vida que estão encobertas? Áreas na nossa vida que a gente faz questão de esconder. Talvez o nosso questionamento vai ser, não, você pode olhar tudo na minha vida, tudo, tudo. Eu te dou essa liberdade. Pode tirar foto, me segue. Mas no momento que eu estiver sozinho com meu namorado, por favor, não faz isso não. Aí não. Você pode olhar tudo da minha vida. Tudo. Só não vê as minhas conversas no WhatsApp. Porque as conversas do WhatsApp, elas... O que eu falo nos grupos... As coisas que eu vejo no Instagram. Isso aí não. Isso aí, se você puder deixar escondido, vai ser melhor. Ou então você pode olhar tudo na minha vida, tudo. Só não tem acesso ao meu cartão de crédito. Porque a minha fatura, ela vai revelar que eu não tenho sido generoso, que eu sou um egoísta que só pensa em mim. Ou então, a minha vida é um livro aberto, mas no meu trabalho não, porque eu sou vendedor e às vezes eu preciso contar pequenas mentirinhas para poder vender. Porque isso é normal. Que vendedor que não conta mentira para vender algo? Que o espírito de temor caia sobre nós. Que o espírito de temor caia sobre nós. Que o espírito de temor caia sobre nós. Espírito Santo, venha com o espírito de temor sobre nós. Nós fomos chamados para viver uma vida onde nós não precisamos esconder nada. Nós fomos chamados para viver vidas irrepreensíveis. Diante desse cenário, alguém que nos seguiria, ele não teria o que nos mostrar de desonroso na nossa vida. E vejam só, vocês podem estar pensando, então isso quer dizer, Natália, que eu nunca mais vou pecar? Não. Infelizmente, não é isso que eu estou falando. Bem que eu queria que fosse, mas não é. Mas há uma grande diferença entre nós pecarmos e entre a gente viver uma vida de pecado. Entre a gente viver uma vida de iniquidade. Imagine esse degrau aqui. Imagine que eu estou pregando para vocês e eu não vi esse degrau. E eu venho aqui e caio. E eu não sei como isso nunca aconteceu. Pela misericórdia de Deus. Aconteceu. Eu caí. Era um obstáculo. Eu não vi. Eu caí, o que acontece? Eu preciso me levantar, pedir perdão a Deus, não ficar olhando para esse erro. Pedir perdão, levantei a cabeça e vou continuar. Todos nós pecamos. Mas existe uma grande diferença entre eu estou vendo esse obstáculo e eu vou pertinho do obstáculo e eu caio. E aí eu levanto e eu peço perdão. E beleza, vou lá de novo. Mas o obstáculo, ele está me atraindo de uma tal forma que eu chego mais pertinho dele de novo e eu vou e caio novamente. E eu me levanto. E eu digo que isso nunca mais vai acontecer. Mas ele é mais forte do que eu. E quando eu vejo, eu já estou ali. Isso é iniquidade. Isso é uma vida entregue ao pecado. Nós não estamos resistindo ao pecado. Nós estamos nos entregando a ele. E nós não podemos aceitar isso como uma prática comum nas nossas vidas. A gente faz as coisas e a gente esconde aquilo dali. A primeira coisa que eu queria dizer é: parem de usar máscaras. Não adianta a gente usar máscaras.
Não adianta você querer esconder algo do Léo, esconder algo do Maurício, por serem os seus líderes, sendo que a pessoa mais importante do mundo já sabe o que você fez e o que você está fazendo. Então, vamos abraçar uma vida de confissão de pecados. Isso é libertador. A palavra diz isso, nós somos livres quando confessamos o nosso pecado. Então, creia. Creia, procure um irmão maduro. Eu estou sentindo a tentação. Não espere acontecer. Irmãos, desconfiem de si mesmo, nós somos podres. Confesse, eu estou sentindo a tentação para isso. Eu quero te confessar. Eu preciso de ajuda, ora comigo. Graças a Deus, nós temos um ambiente onde isso pode acontecer. Então, não deixe que isso seja um impedimento para você viver uma vida de integridade. Porque há paz em viver uma vida de integridade. E isso ajuda nos nossos relacionamentos. Facilita com que a gente tenha confiança um no outro. Nós estamos estudando sobre isso. Como confiar em alguém que tem coisas escondidas? A segunda característica é que essa pessoa ela pratica a justiça. E isso tem tudo a ver com a questão da integridade. Ou seja, as obras dela, os atos dela são justos. Ela cumpre a palavra, ela segue as ordenanças do Senhor. Então, ela vive em harmonia com os padrões que Deus estabeleceu para nós. E uma terceira característica é que de coração ela fala a verdade, ou seja, ela fala a verdade sempre. Ela é aquela pessoa super sincera. E é muito bom a gente ser assim, é muito ruim você lidar com pessoas que em alguns momentos falam a verdade e em outros momentos escondem a verdade. Você acaba fazendo com que as pessoas não confiem em você. Porque você diz uma coisa uma hora, depois você muda e você diz outra. Então nós precisamos buscar falar de coração toda a verdade. Versículo 3. Algumas outras características apresentadas pelo salmista. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então, esse tipo de crente, ele ama a Deus de todo o coração, mas ele também ama o próximo como ama a si mesmo. Então, ele não se preocupa em armar o mal contra o próximo. Pelo contrário, ele é alguém que quer servir, ele é alguém que quer amar. E uma característica que é importante é que, assim como o bolso dele, que o Maurício sempre brinca que é uma das últimas coisas a se converter, eu posso dizer que eu acho que a penúltima é a língua. Se a última é o bolso, a penúltima é a língua, com certeza. Porque como é difícil, né? E a gente observa a maturidade cristã muito em observar como a pessoa fala e o que ela fala. E aqui nesse versículo, ele traz essas verdades, que nós não devemos difamar com a nossa língua. Nós não devemos lançar injúria contra o seu vizinho. O que seria isso? Seria, às vezes, pegar algo que alguém tem de desonroso e espalhar. Ou então, você inventar mentiras sobre alguém e espalhar como se fossem verdades. E, infelizmente, eu conheço muitas pessoas que já viveram isso até em contexto de igreja. De confessar o pecado para um irmão, e aí essa pessoa vai e compartilha com outro irmão, com aquela coisa de, vou compartilhar para fulano orar também. E aí fulano acha que a oração do outro é mais poderosa, vou compartilhar para o outro também ajudar em oração. Aí quando você vê aquilo que é desonroso para aquela pessoa, tá na boca de todo mundo, sendo que não foi ela quem contou. Então, é algo que a gente precisa prestar atenção. Nós não devemos ser o tipo de pessoa que usa a nossa língua para desonrar, para falar mal das pessoas. E não é à toa que Tiago diz que o homem que controla a sua língua, ele tem capacidade de controlar todo o corpo. Então, como eu falei, isso revela muita maturidade. Então, algumas dicas que eu queria dar em relação a isso, porque a gente sabe que é difícil controlar a língua. Principalmente para aquela pessoa que não pensa muito antes de falar, aquela pessoa que solta. Então, pense, pare. Será que realmente é legal eu fazer esse comentário? Será que eu vou acrescentar algo na vida de alguém fazendo esse comentário? Então, eu vou escolher calar.
Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Porque a gente deve ouvir mais e falar menos. Então, que a gente busque essa sabedoria realmente no falar e que a nossa palavra sejam palavras que edificam e não que destroem as pessoas. Versículo 4. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Ao ler esse versículo, a gente pode pensar assim, isso é uma atitude meio farisaica, né? Então, eu honro só aqueles que andam comigo e aqueles que, que não estão nesse caminho eu desprezo. Mas eu não consigo enxergar dessa forma. Eu acho que é um momento em que a gente demonstra realmente lealdade. A gente demonstra de que lado a gente está. Então, qual deve ser a nossa relação com os ímpios? O Tiago tratou isso aqui quando falou de Salmo 1, né, sobre a roda dos escarnecedores. Nós não podemos fugir do mundo, essa é a realidade. Mas também nós não podemos viver no meio dos ímpios como se fôssemos um deles. Então, é necessário que as pessoas saibam o que elas devem falar quando nós estamos juntos. E é necessário que a gente busque um relacionamento com essas pessoas onde a gente possa falar da palavra para ela, onde a gente possa apontar os seus pecados e não passar a mão na cabeça. Porque, às vezes, a gente acaba em busca desse relacionamento, de ser alguém bonzinho, de ser alguém aceito, de ser esse Jesus que é um ursinho de pelúcia no meio do povo. A gente está lá no meio e as pessoas não conseguem nem distinguir quem nós somos. Porque as nossas atitudes são iguais. Então, nós precisamos ter atenção quanto a isso. O ímpio merece, sim, o nosso amor, merece o nosso serviço, merece a nossa misericórdia, porque eles ainda não foram alcançados por Jesus. E nós devemos aproveitar essas oportunidades para pregar o evangelho, não para ficar ali no meio como se fôssemos um deles. E esse versículo traz um princípio que é muito legal, que é de honra. Um princípio de honrar aqueles que temem o Senhor. Eu tenho visto isso acontecer mais no nosso meio, eu tenho ficado muito grata ao Senhor. Cada storyzinho que eu vejo de um irmão mandando comida para o outro, que a galera que gosta de comida, né? De um irmão lembrando do outro, dando presentes, honrando com palavras. Nós precisamos criar realmente esse hábito, sabe? Honre o seu irmão. Se você está vendo uma área da vida dele que ele está conseguindo evoluir, crescer, fala isso para ele. Encoraja ele, encoraja com palavras, encoraje com orações, encoraje com o seu dinheiro, dando presentes, lembrando dele. Então, nós precisamos criar esse ambiente de honra no nosso meio. E isso não é algo que vai ser natural, né? Realmente, a gente precisa investir nisso. Porque na nossa cultura, as pessoas não valorizam a honra, né? Normalmente, eles confundem a honra com você ser um bajulador. E não é esse o caminho. E a parte 2, né, a parte B do versículo, diz o seguinte: aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Isso pode parecer muito simples, né? Jura e cumpre o que prometeu. A realidade é que isso aqui é uma raridade nos dias de hoje. No mundo, é uma raridade mesmo. E, infelizmente, na igreja também. As pessoas se comprometem com coisas e não cumprem aquilo que elas se comprometeram. Elas dão certeza, não, mas pode ter certeza que eu vou fazer isso. E ela vai ir, não faz. E é muito triste a gente observar isso no nosso meio, no meio da igreja. Nós precisamos ser pessoas que vão jurar e que vão prometer e elas vão cumprir. Por quê? Porque a honra delas está acima de qualquer coisa. Eu carrego um nome, então eu não posso ser esse tipo de pessoa. Antigamente, às vezes para você alugar uma casa, eu lembro disso na época dos meus pais, não era necessário nem você ter um contrato. Você não precisava de assinatura, de testemunha. Quando um homem chegava e falava assim, não, eu me comprometo, eu vou estar alugando a sua casa e todo dia assim que eu vou pagar por esse aluguel. E o dono dessa casa confiava, porque a palavra valia muito. Mas a gente está vendo que nos nossos dias isso se perdeu completamente. Então, nós precisamos ser o tipo de pessoa que vai restaurar isso. E como eu falei,
principalmente para o nível de relacionamento que a gente está querendo formar. Nós queremos formar relacionamentos de aliança. Nós queremos entranháveis afetos. E é impossível você fazer isso com alguém que te promete algo, que jura que vai fazer algo e não faz. E nós devemos começar nas pequenas coisas, e isso eu falo em relação a compromisso. Existe uma escala de portaria, existe uma escala de bolo, né? Seja fiel nisso. Não seja aquela pessoa que vai chegar aqui, poxa, hoje não deu tempo de eu fazer nada. Mas você se comprometeu em fazer. Ou então, a pessoa que chega aqui meia hora depois da escala, da abertura lá, né, da portaria, e fala assim, não, hoje não deu tempo, não consegui acordar cedo. Mas você se comprometeu. E melhor, eu não sei se vocês lembram, quando cada um de vocês entrou para essa comunidade, vocês sentaram conosco e nós apresentamos tudo aquilo que seria cobrado. Esse aqui é o nosso manual, essas são as nossas regras. Isso aqui é aquilo que é muito importante para a gente. Isso é muito importante para a gente. E vocês falaram assim, não, eu me comprometo a cumprir isso aí. Vocês têm a minha palavra. Então, nós precisamos lembrar disso. Uma dica para pessoas que têm problema com essa área é pense antes de se comprometer. É bem melhor que você seja o tipo de pessoa que já diz não. Não, para mim não dá isso, não. Do que você ser o tipo de pessoa que diz sim e depois você não faz. Então pense, quando você receber um convite, quando você receber um serviço, antes que você se comprometa com algo, pense e fala assim, não, eu posso pensar antes de te responder? Eu vou ver se isso vai caber na minha agenda, eu vou ver se eu vou conseguir dar conta disso. Eu posso te responder depois? Que seja assim, é melhor do que a gente ser o tipo de pessoa que jura e não cumpre. Então, isso é um assunto muito importante, irmãos. Isso aí, se vocês estão anotando, coloca aí um asterisco, porque eu tenho certeza que isso vai nos ajudar a aumentar o nosso nível de relacionamento uns com os outros. Versículo 5. Uma outra característica é que essa pessoa não empresta o seu dinheiro com usura e também não aceita suborno contra o inocente. Esse versículo aqui, ele reflete práticas que eram bem comuns naquela época. Então, a lei mosaica, ela autorizava os empréstimos, mas existia uma regra que era a seguinte, você não pode se aproveitar disso. As taxas de empréstimo aqui nessa época de Davi chegavam a 50% de lucro. Então, era muito fácil alguém ficar rico só de emprestar dinheiro para os necessitados. E o chamado que o salmista está fazendo é não seja esse tipo de pessoa. Não se aproveite da fraqueza do seu irmão. Se você emprestou, não cobre juros sobre isso. E a segunda coisa que ele fala é sobre o suborno contra o inocente. Uma outra coisa que era comum na época era que a fala, né, o testemunho de uma testemunha valia muito. Então, por exemplo, o caso de adultério, ele só era confirmado que era um caso de adultério mesmo se houvessem testemunhas para apontar e dizer, não, eu vi aquilo dali acontecer. Então, olha o valor da palavra. E o que ele está dizendo aqui é que naquela época existiam pessoas que se vendiam. Então, ela não tinha visto tal coisa, mas ela ganhava um dinheiro para dizer que ela viu. E ela se vendia, né? Ela era subornada. E, em contrapartida, nós também não devemos ser o tipo de pessoa que suborna, né? O versículo não está falando disso. Mas nós não devemos ser aqueles que seguem o jeitinho brasileiro, né? Que são práticas muito comuns de dar um dinheirinho para o PM, para ele não levar o seu carro, de numa vistoria do Detran, dar um dinheiro ali para a pessoa que está fazendo a vistoria, para que você não tenha que pagar novamente, né, as taxas que são pagas. Então, são coisas que, ao nosso ver, são pequenas. E o que eu acho mais curioso é que tem muita gente crente que fala dessas coisas, tipo assim, com uma naturalidade. Não, porque lá em casa tem gato. Não, porque o PM me parou, eu fui logo, né? Graças a Deus que me deu a oportunidade de ir e dar um dinheirinho para ele, aí me livrei da Blitz. Então, as pessoas falam coisas que você fica assim, gente, é sério?
É sério que é isso? É sério que a pessoa acha mesmo que isso é uma coisa normal? E a maneira como Davi encerra esse salmo, né, na parte B do versículo 5, é muito interessante. Ele diz assim: diante de tudo isso, ele chega a uma conclusão. Quem age assim não será jamais abalado. Quem age assim não será jamais abalado. Davi, ele não está afirmando que essa pessoa não vai passar por problemas difíceis, ela não vai passar por adversidades e que nada vai abalar ela porque ela é superpoderosa. Não é isso. Mas independente das adversidades, independente das tentações, independente dos problemas, ela se mantém firme. Porque a confiança dela está toda no Senhor. Toda. E nada disso vai ser capaz de tirar essa pessoa do lugar de intimidade com Deus. Se ele tiver que escolher tomar prejuízo, se ele tiver que escolher perder uma vaga de emprego por causa dos seus princípios, mesmo assim ele não vai ser abalado. Porque a amizade com Deus vale mais do que qualquer coisa. As pessoas que são caracterizadas por essas qualidades estão sempre seguras, pois a sua estabilidade está na confiança que elas têm em Deus. Elas temem o Senhor, elas cumprem os seus mandamentos e por isso elas habitam constantemente na presença de Deus. Por isso elas se tornam amigas de Deus. Por isso elas vivem uma vida de comunhão com o Senhor. Como eu falei aqui inicialmente, eu sei que não é fácil. Os dias em que nós vivemos são dias contrários a tudo que eu falei aqui. A gente vive dia onde a pessoa que é íntegra é chamada de tola. Ele é bobo e não sabe se aproveitar das oportunidades que a vida dá para ele. Nós vivemos em um mundo que é dos espertos. Essa é a realidade. Suborno, mentira, tudo isso é normal. Mas nós precisamos nos lembrar todos os dias, nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. A nossa constituição é outra. E como eu falei, para a gente ser amigo de Deus tem um preço. Para viver na presença dEle, para ter uma íntima comunhão com Ele, tem um preço. Vai custar. Quem está disposto a pagar esse preço? Que seja uma manhã que nós sejamos realmente confrontados pelo Espírito sobre a maneira que nós estamos vivendo. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Que o Senhor libere sobre nós espírito de temor. Que o Senhor libere sobre nós sensibilidade. Que o Senhor libere arrependimento sobre nós. Para que possamos fazer dessa busca de ter um coração puro diante de Deus o alvo das nossas vidas. Não se distraia. Não se distraia olhando para outros lugares. A gente é a geração da distração, mas eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito que outras coisas tomem um lugar que é só do meu Senhor. Vamos nos desesperar quando a gente começar a sentir que os nossos olhos estão olhando para outros lugares. Os nossos olhos precisam estar fixos nele. Nós precisamos saber o que Deus fez por nós. Se tem algo que pode nos ajudar nessa busca, não é o medo do inferno. Ninguém deixa de fazer coisas por medo do inferno, não, gente. Isso dura pouco tempo. A religiosidade, ela só funciona por pouco tempo.
Uma hora ou outra alguém vai vir e vai descobrir o que está encoberto. Sabe a única coisa que pode nos ajudar nisso? É descobrir o quanto Deus nos ama. É a única coisa que funciona de verdade. É a consciência de que Ele te resgatou de uma vida eterna queimando no inferno. Te deu de presente a salvação. Liberou graça sobre você para que você viva uma vida justa, santa, piedosa. E te deu o Espírito Santo como um penhor da esperança de que um dia Ele vai voltar e vai estar habitando com você eternamente. Somente essas verdades é que são capazes de nos fazer viver uma vida de integridade, uma vida de justiça nesse tempo. Então que essa seja a nossa busca, irmãos. Amém.